Bom dia, mais um dia estamos juntos. Eu sou Débora Gang e estamos lendo todos os dias o livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão há 3.000 anos. Hoje estamos lendo o capítulo 10. Bom dia, João. Bom dia, meu amor. Me distraí aqui. Bom dia, Simone linda, querida. Bom dia. Hoje vamos ler o verso 12, né? E eu achei que era uma reflexão muito atual, porque ele vai nos lembrar que palavras, bom dia, Adri, querida, podem construir ou destruir destinos, né? Isso vale muito para as relações, para o trabalho, para a liderança, até para a prosperidade, né? Porque muitas vezes não é falta de inteligência que nos impede de resolver algum problema, alguma questão. É a forma como a gente usa essa nossa inteligência. É a forma que a gente se comunica, é a forma que a gente fala, né? Então, o Salomão vai observar que o sábio, ele pode abrir caminhos, ele pode criar pontes com as palavras dele, né? Enquanto o tolo, bom dia, Daisy, pode se destruir com a própria boca, né? Com aquilo que fala. Todos nós já vimos isso acontecer. Então vamos ao verso. O verso diz assim: as palavras da boca do sábio lhe trazem favor, mas os lábios do tolo o devoram. Deixa eu ligar aqui que tá frio. Estamos em março e eu tô de malha porque tá frio. Vamos lá? Bom dia para quem chegou. Vamos tomar café juntos? Vou repetir. As palavras na boca do sábio lhe trazem favor, mas os lábios do tolo o devoram, né? Na visão sistêmica, claro, nós usamos frases sistêmicas, então as palavras têm muito peso, não são só sons, né? Elas revelam de que lugar interno a gente está falando, né? Quando a pessoa fala de um lugar de ordem interna, as palavras saem com clareza, né? Elas criam pontes, elas abrem caminhos. É isso que o Salomão fala, as palavras do sábio lhe trazem favor, lhe fazem bem. Então, não é só sabedoria intelectual, é a sabedoria alinhada com a vida, com a nossa vida, né? Agora, o tolo, ele fala sem consciência nenhuma, não tem consciência do sistema, não percebe as consequências, né? Não percebe o campo que ele cria quando ele fala. Então, acontece algo curioso. Salomão diz que o tolo não é destruído pelos outros, ele é destruído por algo muito mais profundo, que são seus próprios lábios que o devoram. Nossa. Ou seja, quem destrói o tolo não é o mundo, é a forma como ele se coloca no mundo, né? Nas constelações isso é muito frequente, né? Frases que eu ouço as pessoas falando assim. Outro dia eu estava numa aula, desculpa, coça meu nariz de manhã, é uma loucura. Eu estava numa aula e uma pessoa da aula, toda frase ela começava com não. Não, porque tá. Aí era afirmativo, mas ele começava com não. Eu já cortava a minha cabeça, eu já não queria mais ouvir, porque sempre começava com não. Então, não está em ordem interna, né? O que está negando aí? O que ele está negando? Não importa o que ele falou depois, ele começou negando tudo aquilo que ele falou depois, percebe? Então, frases assim como: isso nunca vai dar certo, eu não consigo, ninguém me ajuda, a vida é injusta. Sem perceber, essa pessoa cria um campo interno que vai confirmar exatamente essas palavras, né? Porque as palavras não são neutras, né?
as palavras organizam o nosso campo de vida. Por isso que nas constelações sistêmicas a gente usa frases sistêmicas, curtas, pequenas, mas com muito poder, porque elas organizam, colocam ordem, né? Então, na visão sistêmica, falar a partir de um lugar de ordem é o caminho para a sabedoria. Não tem jeito, eu vou espirrar. Perdão. Vamos olhar filosoficamente. Então, Salomão está dizendo que as palavras têm uma força criadora, né? O Hellinger, o mundo foi criado como? Como é que Deus criou o mundo? Falando. Faça-se a luz. Né? Deus vagava ali. E ele falou assim, faça-se. Ele falou. Ele criou o mundo falando, né? Então, a fala pode criar um mundo ou pode criar dificuldades, depende de como você fala. Então, isso está na filosofia, inclusive na filosofia mais recente, né? Pensadores modernos, eles observam que a maneira que a gente fala revela quem a gente é, mas também molda o mundo em que a gente vive. Então, eu trouxe um filósofo novo, chama-se Ludwig Wittgenstein. O livro dele chama-se Investigações Filosóficas. É de 1953. E ele diz assim, ele tem uma frase que me chamou a atenção, por isso que eu trouxe. Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Olha que interessante. Se eu tenho vocabulário estreito, o meu mundo é estreito. Se eu amplio o meu vocabulário, eu amplio o meu mundo. Eu amplio minha capacidade de me comunicar com os outros e comigo mesma. Que eu passo a interpretar mais aquilo que eu estou sentindo. Eu posso dar palavras para aquilo que eu sinto, né? Então, as palavras não são só um instrumento de comunicação. As palavras organizam a forma como a gente percebe a realidade. É isso que ele fala. Quando a gente fala, a gente não está só descrevendo o mundo, a gente está, de certa forma, construindo o mundo no qual a gente vive, né? E eu achei que isso tinha tudo a ver com Salomão. Porque ele diz que o sábio utiliza as palavras de uma forma consciente, cuidadosa, precisa. Então, as palavras do sábio criam entendimento, aproximam as pessoas, organizam a realidade. Então, por isso que as suas palavras trazem o quê? Favor. O tolo, ao contrário, fala sem consciência da força que a linguagem tem. Então, ele exagera, ele acusa, ele distorce, ele promete e não cumpre, ou promete algo que ele não vai poder cumprir, ele reage impulsivamente. Então, a fala dele cria muita confusão à sua volta. É o que diz Salomão. Os seus próprios lábios acabam por devorá-lo. E aí, eu ainda estou lendo o livro do Sociedade da Transparência, do Byung-Chul Han, da Coreia do Sul. Ele está vivo, continua escrevendo. E eu estou nesse livro que eu acho que tem muito para nos trazer, né? Porque ele analisa o mundo contemporâneo, o mundo que agora atual, né? E ele observa que a gente vive num mundo com excesso de fala. Se fala muito, né? Todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem um comentário a fazer, todos têm uma reação imediata.
Mas, por outro lado, quanto mais palavras e opiniões existem, mais palavras estão circulando, menos reflexão existe sobre o que está sendo dito. Ninguém para refletir. Bom dia, Helenice, né? Para Han, o filósofo, o excesso de comunicação muitas vezes produz superficialidade. Fala-se muito e escuta-se pouco. A gente reage muito rápido, mas pensa pouco. Né? Então, nesse ambiente, as palavras deixam de construir sabedoria e o que elas produzem? Só ruído. Né? Então, Salomão parece que antecipou esse tempo, né? Milênios antes. O sábio não é aquele que fala mais. O sábio é aquele que sabe falar quando precisa e sabe silenciar quando precisa também. Né? O tolo, ao contrário, fala sem medida. Blá, 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 fala um monte, e aí fala um monte, acaba revelando coisa que não devia, falando coisa que não devia. E aí tem coisas que poderiam ter sido evitadas se ele não tivesse falado, né? Então, tanto Wittgenstein quanto Hahn dizem que a linguagem não é neutra. Os dois dizem que as palavras têm consequências reais. Eles dizem que aquilo que a gente diz molda as nossas relações, molda a nossa reputação e molda o nosso caminho também. Por isso que o Salomão é tão atual, né? Ele diz: a boca do sábio constrói, a boca do tolo destrói, muitas vezes a si mesmo. Super atual. Bom dia para quem chegou depois, Helenice, Deise. Acho que eu falei bom dia para Deise. Gente, perdão, mas a alergia está me pegando de novo. Vamos para a visão literária. Trouxe um livro da Jane Austen, de novo, Orgulho e Preconceito. Jane Austen é inglesa e viveu no século XVIII. Ela escreveu um dos romances mais conhecidos da literatura inglesa, em cima daquilo que o Salomão está observando, né? O poder das palavras. Elas têm o poder de curar ou de destruir relações. E Orgulho e Preconceito está em cima, não podia. Estava tão claro para mim, tão óbvio, falei, não vou procurar outro, vou repetir esse que está em cima. Então, não sei se vocês lembram, quem está comigo aqui há mais tempo vai lembrar que a história é de Elizabeth, uma jovem muito inteligente, ela é observadora, ela é espirituosa, e ela vive com a família dela numa sociedade inglesa muito preocupada com a reputação, com o casamento, com a posição social que você ocupa, né? E aí ela conhece o senhor Darcy, e até a primeira impressão péssima, porque ela ouve um comentário dele dizendo que ele até aprecia ela, mas não acha ela bonita, alguma coisa que ele fala, uma bobagem, e aí ela acha ele arrogante, orgulhoso, né? Porque ele, num baile, ele está conversando com os amigos dele, ele fala que a Elizabeth, ela é tolerável, né? Mas não é tão bonita assim para ele se encantar por ela. E ela ouve isso, né? Imediatamente essas palavras dele criam um muro entre os dois, né? Ela começa a odiar ele, né? Porque ela fica ofendida, e aí tudo que ele fala dali pra frente vai através desse filtro, né? Da raiva. Então ela começa a olhar para ele como um homem frio, como um homem orgulhoso, moralmente questionável, e os dois se afastam. E aí acontece algo muito humano, né? Porque uma frase dita num descuido, num momento de, sei lá, impensado, né?
molda toda a percepção de uma pessoa sobre a outra, tá? Então, mas aí o romance, graças a Deus, dá uma reviravolta e Darcy, o senhor Darcy, escreve uma carta, uma longa carta para Elizabeth, uma carta linda. Nessa carta ele explica, explica os mal-entendidos entre eles e ele revela a verdadeira intenção dele ao longo dessa carta, né? Que a intenção dele é ficar com ela, assim, que aquilo ele estava se exibindo só, enfim. E aí isso muda toda a história, um momento decisivo. E ela, Elizabeth, ela lê aquela carta, depois lê de novo, depois lê depois, e aí devagarzinho ela começa a se sentir desconfortável, porque ela percebe que ela foi injusta, né? As interpretações dela talvez tenham sido precipitadas, talvez o orgulho dela tenha falado mais alto do que a percepção da realidade. E nesse instante, Elizabeth tem uma das reflexões mais famosas do romance. Ela fala assim, ela percebe que ela estava cega pelo preconceito. Por isso é orgulho e preconceito, né? Então, o romance nos mostra algo profundamente humano. Que palavras podem criar distância, orgulho e mal entendidos, né? Bom dia, Érica. Mas palavras honestas também, quando o Sr. Darcy resolve escrever para ela do fundo do coração dele, de uma forma super honesta, podem criar pontes, né? Então, aquilo que começou com frases mal colocadas vai lentamente se reorganizando em conversas mais verdadeiras, né? Então, essa história nos lembra que muitas vezes não são grandes acontecimentos que vão romper as relações. São pequenas palavras ditas sem consciência. Salomão está dizendo, atenção às palavras, né? As palavras, diz Salomão, as palavras da boca do sábio lhe trazem favor, mas os lábios do tolo o devoram, né? Aquilo foi uma tolice, ele pagou um preço. Então, porque aquela frase afastou eles dois por anos, né? Então, depois, quando ele se revela com a palavra verdadeira, ele conseguiu restaurar aquilo que eles haviam perdido. Eu acho que é um livro lindo. Quem não leu, leia, porque tem muito aprendizado lá, né? E vamos para a visão cinematográfica. Bom dia, Érica. Eu trouxe um filme difícil, mas que ilustra como as palavras podem destruir. Antes de contar o livro, eu me lembrei agora, não sei se vocês são desse tempo, mas tem acho que 20 ou mais, 30 anos, tinha uma escola, chamava Escola Base, que tinha uma perua, o dono da escola buscava as crianças para levar para a escola, na perua, e alguma criança falou alguma coisa, interpretou mal, e destruíram os jornais, as pessoas, destruíram a escola, destruíram aquele casal que tinha construído a escola, fechou a escola. E eu lembrei disso hoje, por isso que eu trouxe esse filme, porque é mais ou menos a mesma história, só que não é em relação à escola, é em relação ao homem. Chama-se A Caça, é de 2012. Então o filme é dinamarquês, ele mostra uma pequena cidade na Dinamarca, todo mundo se conhece, é uma comunidade tranquila, é quase como se fosse uma única família. O personagem principal chama-se Lucas, e ele é um homem bem simples. Ele trabalha na creche, ele trabalha na escola, todas as crianças gostam dele, os pais respeitam. Ele também participa de um grupo de amigos que se reúne para caçar.
Então eles jantam juntos, eles bebem juntos, eles celebram os aniversários juntos. Então é uma pequena comunidade onde todo mundo está junto. E a vida dele não é que seja perfeita, ele é divorciado, né? Ele luta para manter o contato com o filho adolescente. Então ele está se reorganizando e parece que lentamente as coisas começam a voltar para o lugar, né? Então ele começa um novo relacionamento, o trabalho dele é estável, os amigos consideram que ele é uma pessoa de confiança, né? Mas aí surge um pequeno episódio que muda tudo. A filha do melhor amigo dele tem uma admiração infantil por ele. E no momento ingênuo, na sala de aula, ela tenta beijar o Lucas, né? E Lucas, com muito cuidado, reage e explica gentilmente, olha, não é assim, isso não é apropriado, eu sou seu professor, você é filha do meu melhor amigo. Menos, né? Mas com muito cuidado, com muita gentileza, né? Mas a menina se sente rejeitada. Então, na escola, a diretora percebe que a menina tá estranha e vai conversar com ela. Durante essa conversa, ela, de uma forma confusa, falava, não, porque o Lucas, porque ele tentou me beijar, alguma coisa assim. Ela sugere um comportamento inadequado do Lucas. A diretora se assusta, né? E aí começa o mecanismo que o filme expõe com tanta força. Em vez da diretora investigar e perguntar para o Lucas, o que aconteceu? Que ela falou isso, mas ela, né? Não, a escola toda entra em estado de alerta, os psicólogos são chamados, outras crianças são entrevistadas para ver se isso aconteceu com alguma outra criança, e os pais começam a conversar entre si. E aí começa a circular uma suspeita, né? E aí, quando a gente não tem uma história completa, cada um acrescenta um ponto, né? Ah, isso aqui deve ter sido assim, então é assim. Ah, aquilo lá deve ter sido assim, então é assim. Então, tem uma imaginação da sociedade criando uma história e tem o medo também, né? Então, o que acontece? Lucas é afastado do trabalho dele, as pessoas que antes o abraçavam, que eram amigos, agora mal olham para ele. E tem uma cena muito chocante, ele está no supermercado, ele entra no supermercado para fazer compras, como ele sempre fez, mas todo mundo olha para ele de uma forma estranha, as pessoas observam, ninguém fala com ele, e de repente um homem chega perto dele e agride ele fisicamente, e ele é expulso do supermercado. Não teve julgamento, não tem nenhuma prova, mas tem o veredito social que já foi dado. Igual a escola base que eu estava contando, aconteceu aqui em São Paulo, né? Tem outra cena também muito forte. Ele entra na igreja numa missa de Natal, que ele ia todos os anos. Ele sempre celebrou o Natal com aquela comunidade, naquela igreja. E aí ele vai até o altar, encara o melhor amigo dele, que era o melhor amigo dele, é o antigo melhor amigo, né? Não é mais. E aí, com uma voz muito firme, ele fala, olha para mim, você me conhece. Ele olha e fala, você me conhece. Ele não está pedindo desculpas, ele não está implorando absolutamente nada. Ele só está querendo que o amigo se lembre de quem ele sempre foi, né? Então, o filme segue, tem uma investigação policial agora, que conclui que não aconteceu absolutamente nada, não tem nada contra o Lucas, não aconteceu nada, e a acusação não se sustenta, claro, mas o dano já foi feito, né? Uma história que se espalha deixa marcas, né? A confiança no Lucas foi quebrada, mesmo quando a verdade aparece, né? Tem aquela suspeita no ar.
Então, o filme termina de uma forma que eu achei super brutal. Vou compartilhar, spoiler. Passa-se um tempo, o Lucas volta a participar da tradicional caçada com os amigos, ele volta. Parece que a vida voltou ao normal. Mas enquanto ele está caminhando ali pela floresta, alguém dispara um tiro na direção dele, né? A bala passa zunindo pertinho. Lucas olha em volta, não consegue ver quem atirou nele. E o filme termina com a câmera mostrando aquela floresta silenciosa, né? Não tem explicação, mas o significado é claro. Mesmo quando a verdade aparece, a sombra da suspeita continua existindo, né? Profundamente humano, né? Então, uma palavra lançada no mundo pode crescer como uma história repetida muitas vezes, né? Pode devorar uma pessoa inteira. É isso que o Salomão está falando. As palavras na boca do sábio lhe trazem favor, mas os lábios do tolo o devoram. Muito forte o filme, muito forte e muito real. O que vocês acharam, meninas? O que vocês acharam desse filme? Eu achei um soco no estômago. E vocês? Me diz aí. Quem entrou depois, essa live vai ficar gravada. Por enquanto, ainda a novela do YouTube ainda não terminou. Eu vou continuar transmitindo por aqui todos os dias as lives pelo Instagram, não vou parar com isso, até terminar a leitura do Eclesiastes, é claro. Mas a gravação, eu espero não mais deixar aqui, e sim no canal que eu criei para o Rei Salomão, lá no YouTube. Porque lá estão 210, 220 vídeos já até agora, disponíveis para quem quiser ver, a hora que quiser ver. Estamos só editando para dividir os vídeos por capítulos, né? Para não estar uma bagunça, uma salada. Então, se você quiser assistir de novo, capítulo 1, estão lá todos os vídeos. Capítulo 2, estão lá todos os vídeos. Ok? Nós estamos no 10, verso 12. São 20 versos no 10, quer dizer, já estamos mais da metade do 10. Tá bom? Vamos às perguntas que eu me fiz hoje. Teve algum momento na sua vida em que alguma palavra que você falou e criou uma história que não era tão verdadeira assim? Era, mas não era bem assim, mas deixa pra lá, né? Às vezes uma frase, um comentário, um julgamento apressado. Eu vi uma coisa e julguei ali rapidamente. Isso pode mudar totalmente como uma pessoa é vista, não é não? Deixa eu ver o que a Deise escreveu. Que bom que você colocou os vídeos no YouTube. Acho bem melhor para rever e tenho certeza que muito mais pessoas vão encontrar seu conteúdo lá. É isso, Deise. Era muito para estar aqui dentro, né? O YouTube tem um espaço para botar os vídeos lá. Vai estar tudo lá bonitinho. Obrigada, Deise. Mas eu tô, sabe assim, faz mais de 2 semanas que eu tô nesse processo. Não foi simples. E eu todo dia acho, bom, agora terminei, ainda não terminei. Tem que ter paciência, né? Bom dia, quem entrou agora, estou nas perguntas. Seja muito bem-vinda. Quando você fala com alguém, a sua fala, ela constrói pontes ou elas alimentam suspeitas? Como é a nossa fala, né? Então, Salomão está nos convidando a observar não só aquilo que a gente pensa, mas aquilo que a gente coloca no mundo através da nossa fala. Pensa só, a fala nos coloca no mundo, né? Que tipo de palavra a gente quer que saiam da nossa boca daqui para frente, agora que a gente tomou consciência disso, né? Porque as palavras podem ferir, as palavras podem dividir,
podem espalhar medo, né? Ou as palavras podem trazer clareza, respeito e verdade. Bom dia, Silveira também. Nós vamos para a meditação final. Por enquanto está gravado aqui para que quem quiser assistir mais tarde está aqui. Ou se você quiser ler, eu transcrevo a live todos os dias e coloco lá na comunidade do Rei Salomão. Para entrar nessa comunidade, basta você clicar aqui, comunidade do Rei Salomão, e você já vai receber a transcrição da live de hoje, a partir de hoje. Mas se você não quiser clicar aqui, tem dificuldade, só escreve assim, eu quero, que eu te coloco lá dentro, com o maior prazer, tá bom? Então vamos para a nossa meditação final. Mário Sérgio, bom dia. Mais gente, Nancy, bom dia. Vamos meditar juntos? Nancy Covari, querida, vamos meditar juntas, ok? Então, vamos soltar o ar, a gente solta primeiro. Inspira em 4. Segura 2 e solta bem devagarzinho pela boca. Mais uma vez. Solta pela boca bem devagarzinho. Imagina que você está num espaço tranquilo. Vamos imaginar um campo aberto, né? E nesse campo estão todas as palavras que você já disse ao longo da sua vida, né? Algumas dessas palavras foram impulsivas, outras foram palavras defensivas, né? Talvez algumas das suas palavras tenham ferido alguém sem que você tenha percebido, né? Olha para esse campo sem julgar. Só olha para as palavras e reconhece. Respira. E agora imagina que tem uma nova possibilidade que se abre diante de você. Uma possibilidade de falar a partir de um lugar consciente, né? E aí você diz internamente assim: que eu tenha um olhar mais generoso. Que o meu olhar seja mais generoso. Que as minhas palavras tragam mais clareza do que confusão. Que as minhas palavras tragam mais clareza do que confusão. Que minha boca construa caminhos e que não destrua as pessoas. Que minha boca construa caminhos e que não destrua as pessoas. Respira. Lembra que toda vez que a gente fala, a gente participa de uma construção de um mundo à nossa volta. Cada palavra nossa está construindo um mundo à nossa volta. Vamos abrir os olhos devagarzinho. Edna, bom dia, querida. Vocês põem o nome ao contrário, eu já não enxergo. Bom dia, seja muito bem-vinda. Okay. Então, hoje estamos encerrando o dia 198. Salomão nos lembrou de algo muito, muito simples e ao mesmo tempo muito profundo. Que as palavras não são só sons. As palavras criam histórias, elas criam reputações, elas criam destinos. Por isso que o sábio é aquele que fala com consciência. Não porque ele tenha medo de falar, mas porque o sábio entende a força da palavra que ele está colocando no mundo. Tem uma frasezinha que é universalmente conhecida,
que aparece nos desenhos animados, que chama-se abracadabra. Todo mundo fala, abracadabra, abracadabra, acontece tal coisa, mágicas acontecem, né? Na realidade, abracadabra é uma frase em hebraico, que diz assim, faça-se o que foi dito. Abracadabra, faça-se o que foi dito. Né? O que Salomão está falando, as palavras têm força, né? Talvez seja um bom exercício para o dia de hoje, né? Olhar melhor, escutar melhor, falar mais, com mais responsabilidade, né? Não sair falando, né? Então, se essa reflexão de hoje fez sentido para você, compartilhe essa live com alguém que talvez possa apreciar, olhar para a vida dessa forma, com essa profundidade do Rei Salomão. E se você quiser continuar caminhando com a gente, nessa jornada de leitura do livro de Eclesiastes, entra na nossa comunidade, se você ainda não está dentro, escreve eu quero, ou clica aqui em cima, comunidade do Rei Salomão, e eu já vou te enviar a transcrição da live de hoje. Todos os dias, todo mundo junto, a gente segue explorando a sabedoria do Rei Salomão, sempre com alma e sempre com sentido. Tenha um lindo dia. Até segunda-feira.